Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Asson Farias, professor de Geografia, em mais uma videoaula. Vamos lá? Então, hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos sobre os Estados Unidos, especificamente sobre a população dos Estados Unidos, ok? Vamos lá. Então, inicialmente aqui nós vamos ver que, segundo dados de 2020, uma estimativa de 2020, nós temos hoje o ranking dos países mais populosos, certo? Então vamos ter em primeiro lugar aqui a China com 1.402.509.320 habitantes, certo? Sendo o país mais populoso do mundo. Segundo vem a China com 1.361.865.555 habitantes, tá certo? E a perspectiva aí, os estudos que tem apontam que a Índia, daqui a alguns anos, algumas décadas, vai ultrapassar a China em termos de população, certo? Mas hoje a China ainda é o segundo mais populoso do mundo. E o terceiro, nosso aqui, Estados Unidos, ocupa o terceiro lugar no ranking aí, como o terceiro país mais populoso do mundo, com a população de 329.634.908 habitantes. E o nosso Brasil, tá certo? Aí em sexto lugar com 211.482.342 habitantes. Então hoje os Estados Unidos ocupa no ranking de país mais populoso o terceiro país mais populoso do mundo. Então nós vamos ter aqui a população dos Estados Unidos, terceira maior população do planeta, certo? Como acabamos de ver. Motivos: elevada taxa de crescimento vegetativo e fundamentalmente da recepção de imigrantes que começou logo após a independência de 1776. Como nós já vimos no século XIX, os Estados Unidos teve uma crescente muito grande na sua população. Já no século seguinte, no século XX, tá certo? Essa população estadunidense, ela começou a ter um crescimento bem menos acentuado do que no século anterior, conforme fatores que nós já vimos anteriormente, tá certo? Então a imigração foi um fator decisivo no processo de desenvolvimento nos Estados Unidos, pois os europeus apresentavam mão de obra barata e abundante, além de muitos já terem formação técnica e experiência industrial, tá certo? No trabalho industrial, porque eram países imigrantes de países europeus que já viviam numa segunda revolução industrial, coisa que os Estados Unidos também estavam inserindo nessa segunda, precisando de mão de obra, abriu justamente aí o seu mercado de trabalho para esses imigrantes. Isso aí estamos falando no século XIX, tá certo? Então hoje como é que nós vamos ter a composição étnica dos Estados Unidos? Então hoje a composição nós vamos ter em sua maioria 76,9% nós vamos ter de europeus americanos. Quando dizemos europeus aqui principalmente são os ingleses, tá certo? Que justamente foi de onde os Estados Unidos surgiu, a partir de 13 ex-colônias britânicas. Então nós vamos ter aqui 13% de negros, tá certo? Então é a segunda, vamos dizer assim, é a segunda etnia de maior quantidade nos Estados Unidos, uma quantidade expressiva, relativamente expressiva, tá certo? Nós vamos ter aqui de asiáticos 5,7% e vamos ter aqui de indígena, entre outros, nós vamos ter aqui mais ou menos em torno de 4%. Então, predominantemente, nós vamos ter aqui de brancos, tá certo? E um percentual muito menor aqui, que é o segunda etnia, de negros. Então a distribuição populacional e a urbanização nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm uma média de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Então a média da densidade demográfica dos estadunidenses ou dos Estados Unidos é de 30 habitantes por quilômetro quadrado, com uma distribuição de população muito irregular, como nós vamos estar vendo aqui. Então vamos ter uma população, assim como no Brasil também é uma população que ocupa basicamente a região do litoral da costa brasileira. Dos Estados Unidos nós também vamos ter aí essa grande concentração nas duas costas, principalmente na costa leste, que é justamente a banhada pelo Oceano Atlântico. Então a concentração populacional dos Estados Unidos é influenciada por aspectos naturais. Nós já falamos anteriormente, questões são áreas mais planas, principalmente a costa leste, áreas de planícies, áreas de formação geológica antiga, já bastante desgastadas. Questões econômicas, tá certo? Também vamos ter aí
é a região, a primeira a se industrializar, onde fica a capital do país, o Washington, tá certo? É aqui essa região onde fica o noroeste do país, na região ali dos Grandes Lagos, na fronteira com o Canadá, onde justamente nós vamos ter o Manufacturing Belt. E processo histórico, tá certo? Aqui nós vimos que foram pela costa leste, pelo Oceano Atlântico, que os europeus, em especial os ingleses, adentraram no continente aí americano, mais especificamente na América do Norte, tá certo? Então esses fatores fazem com que aí haja uma maior concentração populacional. Já na costa oeste, nós já falamos, é a questão do relevo, tá certo? Então aquela área ali, justamente das montanhas rochosas, áreas de elevações maiores, ali de maiores altitudes, justamente que é uma área, vamos dizer assim, não muito propícia para o desenvolvimento humano, mas embora nós vamos ter a planície, tá certo? A costeira do lado da costa do oeste, também ali, principalmente na Califórnia, vai ser bastante ocupada. Então as regiões de menor densidade demográfica justamente são as regiões desérticas, montanhosas e as terras frias do Alasca. Lembrando que o Alasca não faz parte ali daquele bloco contínuo, mas é um dos 50 estados que formam os Estados Unidos. Então, como pertence aos Estados Unidos, também entra aí nessas estatísticas. Então, aqui nós podemos observar as áreas de maior densidade demográfica, justamente essa região dos Grandes Lagos, tá certo? Vamos ter aqui essa região do Manufacturing Belt, aqui onde nós vamos ter a capital Washington, tá certo? Nós vamos ter a capital Washington. Essa área aqui também da Flórida, então são áreas bastante, vamos dizer assim, de uma densidade, das maiores densidades dos Estados Unidos. Além disso, essa parte aqui da região do Sunbelt, também nos últimos tempos elas vêm havendo esse processo migratório para essa região, tá certo? Assim como também nós vamos ter aqui essa região da Califórnia, aqui essa região aqui de Seattle, no estado de Washington, nós vamos ter aqui também uma densidade demográfica também bastante alta em relação às outras áreas, como nós podemos ver aqui essa área central, certo? Onde nós vamos ter aqui as montanhas rochosas, essa região. Vamos ter aqui esse imenso, aqui esse deserto, justamente aqui na fronteira com o México. São as áreas que apresentam as menores densidades demográficas dos Estados Unidos. Então vocês podem observar que é nesse quadrado aqui onde nós vamos ter justamente a menor densidade, justamente por conta desses fatores naturais. Então aqui, se tratando de população, nós vamos ter a população está mal distribuída pelo território, que se concentra predominantemente nas megalópolis. Então megalópolis, lembrando, é o encontro justamente de duas metrópoles. Vamos ter aqui essa Boise Washington, que é justamente que fica Boise Washington, como diz aqui, ó, a megalópole de Boise Washington inclui as cidades de Boston até Washington, certo? Só que aqui também nesse percurso aqui, nessa região aqui, nós vamos ter algumas outras cidades importantes como Nova York, Filadélfia e Baltimore, tá certo? Então, todas essas cidades aqui formam justamente o encontro dessas regiões metropolitanas, chamada de megalópole, mais conhecida aqui nós vamos ter essa megalópole chamada de Boise Washington. Vamos ter uma outra aqui também nessa região aqui, próximas aos Grandes Lagos, tá certo? Nessa região do Manufacturing Belt, que é a Sheepits. Então vai dizer aqui a megalópole de Sheepits inclui as cidades de Chicago até Pittsburgh, e aí incluindo também Cleveland e Detroit. Então toda essa área aqui, tá certo? Chamada megalópole de Sheepits. Então nós vamos ter aqui, já nos últimos anos, vem migrando intensamente para o sul, São Bento. Então vamos ter aqui um grande fluxo de pessoas vindo aqui para justamente a região de São Bento, tá certo? E também outros grupos que foram para essa região da Califórnia, formando aqui também a costa oeste do país, a megalópole chamada San, que é São Francisco, justamente como vocês podem ver aqui, a San Diego. Então San, região entre São Francisco e San Diego, tá certo? No São Bento são áreas de atração populacional e empresarial, inclusive aqui onde fica o Vale do Silício. Então essa região aqui também é outra importante megalópole dos Estados Unidos, concentração mesmo na costa oeste. Aqui nós vamos ter o Oceano Pacífico, mesmo na costa oeste nós vamos ter uma grande concentração aqui populacional, tá certo? Então a imigração, então nós vamos ter a imigração mais recente a partir de 1980, já falando agora no final do século passado, século XX, passou a receber sobretudo pessoas provenientes da América Latina. Então vindo essas pessoas, mão de obra barata, justamente para trabalhar, atraídas aqui pelos Estados Unidos, por ser uma
hoje considerada a maior economia do mundo, já há algumas décadas, tá certo? Então isso atraindo uma grande quantidade de imigrantes, principalmente latino-americanos, certo? Onde muitos acabaram se integrando ao mercado de trabalho de baixa qualificação, ou seja, trabalhando em empregos que não requerem alta qualificação, tá certo? Como alguns tipos, como em restaurantes, tá certo? Atendente de lojas e outras funções que não requer uma qualificação, vamos dizer assim, superior. E enquanto vamos ter aqui que uma maioria entrou ilegalmente no território. Isso aqui gerou problemas. Certo? Então, por conta dessa entrada ilegal, então vai dizer aqui que esse fato provocou endurecimento do controle da fronteira, tá? Entre o México e os Estados Unidos, através da qual entra ilegalmente a maioria dos imigrantes da América Latina. Mesmo com toda a vigilância, tá certo? Podemos dizer assim, como nós podemos observar aqui na foto, aqui para conter a entrada ilegal de pessoas pelo México, tá certo? Pessoas vindo de toda a América Latina, tá certo? Esse corredor de entrada, então o governo estadunidense estabeleceu rígidas leis contra a imigração e desenvolveu medidas de repressão policial nas fronteiras e construiu um grande muro na fronteira. A exemplo, nós podemos ver aqui em San Diego, nos Estados Unidos, e entre Tijuana, no México, tá certo? Como vocês podem observar aqui na imagem. Então podemos dizer que essa fronteira é uma das mais vigiadas do mundo. Então, enquanto nós temos uma das fronteiras menos vigiadas do mundo, que é entre os Estados Unidos e o Canadá, temos uma das mais vigiadas, que é justamente essa. Podemos citar outro exemplo também, a fronteira ali na faixa de Gaza, entre palestinos e judeus. É uma faixa de área também bastante vigiada, e podemos dizer assim, ao lado dela também temos essa outra aqui, que fica justamente na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então aqui nós vamos ter do lado dos Estados Unidos uma polícia de fronteira com equipamentos modernos, tudo que vocês imaginarem aí de drone, de carros, de viaturas, de moto, de cães, certo? Então tudo que eles puderem fazer, imagem de satélite, tudo que eles podem utilizar de tecnologia para justamente estar vigiando todas essas fronteiras, essas tecnologias são usadas. Então vamos aí nesse ponto na questão das desigualdades sociais, uma vez que nós vimos no slide anterior, né, um percentual grande da população negra nos Estados Unidos, que inclusive fazem parte, tá certo, da história da formação dos Estados Unidos. Inclusive temos aí essa questão também, que foi um dos motivos aí, se não o motivo principal, dessa questão da guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos, tá certo? Então vamos ter aí, apesar de serem um país desenvolvido, os Estados Unidos apresentam alguns índices sociais semelhantes aos de nações em desenvolvimento. Exemplo, enquanto 6,3% da população da Suécia vive com menos de 11 dólares por dia, apenas 6,3, 11 dólares por dia, certo? Nos Estados Unidos essa porcentagem chega a 13,6%, mas imagine, são 11 dólares por dia. Da mesma forma, enquanto em alguns países desenvolvidos a expectativa dos habitantes é de 84 anos, como é o caso do Japão, nos Estados Unidos a média é de 79,2. A média inferior a alguns países em desenvolvimento, como é o caso do Chile, Costa Rica e Cuba, tá certo? Aí, com relação às diferenças sociais, nós vamos ter uma das características dos indicadores populacionais estadunidenses, a diferença entre média verificada entre as pessoas brancas com alta escolaridade e pessoas afrodescendentes com baixa escolaridade. Enquanto a expectativa de vida de um homem branco com educação universitária, por exemplo, é de 80 anos, tá certo? A de um homem afro-americano com baixa escolaridade é de apenas 66 anos, ou seja, 14 anos de diferença, uma diferença muito grande. Então isso vai indicar justamente a qualidade de vida, mesmo sendo nos Estados Unidos, essas pessoas não têm uma qualidade de vida muito boa, tá certo? Então as diferenças entre as condições de vida de pessoas afrodescendentes e as pessoas brancas nos Estados Unidos, ela é histórica, e justamente se nós formos estudar aí, ver a história dos Estados Unidos, não é de hoje, já vem já desde o tempo do período, vamos dizer assim, já das suas 13 colônias, 13 ex-colônias,
ou até mesmo do início do surgimento dos Estados Unidos como um país, da independência dos Estados Unidos, certo? Então, até meados do século XX, por exemplo, a separação entre negros e brancos era praticada no sul do país. Então, é aquele sul agrário que justamente consta na história da Guerra Civil, enquanto o norte do país industrializado, o sul agrário, onde tem a mão de obra, justamente a mão de obra escrava negra, certo? Onde o país predominou a escravidão até o século XIX. Então, e os afrodescendentes não tinham muitos de seus direitos civis assegurados como voto. Então, diferenças econômicas e sociais perduram até os dias atuais, quando a maioria da população negra vive em condições sociais e econômicas, certo, inferiores da maioria da população branca. Então, até hoje ainda há essa discriminação racial, vamos dizer assim, esse preconceito racial, essa segregação racial nos Estados Unidos, tá certo? Então, aqui nós vamos estar terminando esse conteúdo aí finalizando sobre os Estados Unidos aí, sobre a população. Espero que tenham gostado aí da videoaula, que o conteúdo tenha ficado claro para vocês. Aproveito e ensejo aqui para deixar a dica da semana. Então, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Aliás, ele é o criador do mundo. Ele é o dono do mundo, tá certo? Então, ó, um forte abraço, tá certo? Um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.